Imagina trabalhar tanto que o próprio trabalho pode matar você. Pode parecer exagero, mas no Japão existe uma palavra específica para isso. Karoshi, que significa literalmente morte por excesso de trabalho. Funcionários aparentemente saudáveis, pessoas que trabalhavam sem parar, simplesmente colapsavam, ataques cardíacos, derrames, exaustão extrema, e quase sempre havia algo em comum: meses de jornadas intermináveis e pressão constante. Mas a história não termina no trabalho, porque para milhares de estrangeiros vivendo no Japão, existe também outras preocupações, dívidas obrigatórias com o governo, impostos, contribuições para a saúde e previdência, e em alguns casos, até o risco de ter que deixar o país. A cultura do trabalho. O Japão é uma das sociedades mais organizadas do planeta. Grande parte disso vem de valores culturais profundamente enraizados: disciplina, responsabilidade, comprometimento com o grupo. Durante décadas, essas ideias ajudaram o país a se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial e se transformar em uma das maiores economias do mundo. Mas essa dedicação também criou uma cultura onde trabalhar muito, muitas vezes, é visto como sinal de honra. Funcionários frequentemente permanecem no escritório até tarde. Horas extras podem se tornar rotina. E sair antes dos colegas pode ser interpretado como falta de comprometimento. Foi nesse contexto que surgiu o termo karoshi. A expressão tornou-se conhecida entre o final dos anos 80, durante a bolha econômica do Japão, quando altos executivos e funcionários começaram a morrer subitamente, ligadas a jornadas de trabalho extremas. Além disso, no Japão, o trabalho não é só sobre cumprir tarefas, é quase uma cultura inteira. Tudo começa com a hierarquia. Funcionários mais jovens costumam trabalhar muito e aprender com os mais experientes. Com o tempo, quem fica muitos anos na empresa sobe de posição e assume cargos de liderança. A ideia é mostrar lealdade e dedicação ao longo da vida. Com o envelhecimento da população e a preocupação com a saúde mental, algumas empresas japonesas começaram a testar teletrabalho, horários mais flexíveis e até semanas de 4 dias. No fundo, o Japão ainda valoriza muito disciplina e dedicação. のメンバーになるという契約を結ぶような形になるんですね。なので、組織会社との、全く白紙の委任契約みたいな形で会社が大きな人事権を持って仕事をさせますと。そこまでお世話になった会社に対して辞めていくということは組織への裏切りだと思われてしまうので。Mas essa cultura também trouxe consequências. Hoje, muitos trabalhadores enfrentam longas jornadas, estresse e pouco equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Pesquisas recentes mostram que quase 47% dos japoneses se sentem estressados no emprego, e os níveis de felicidade no trabalho estão entre os mais baixos dos países desenvolvidos. E isso está começando a mudar. Cada vez mais jovens estão aderindo à chamada demissão silenciosa. Fazem apenas o necessário no trabalho, entram no horário e saem assim que podem. Para muitos deles, a razão é simples: não querem repetir a vida de seus pais, que passaram décadas sacrificando a vida pessoal pela empresa. Aos poucos, a nova geração japonesa está tentando redefinir algo que por muito tempo parecia intocável: o equilíbrio entre trabalho e vida. Além disso, também cresce outro movimento, o de trabalhadores que pedem mudanças. Nesse protesto, sindicatos japoneses defendem salários mais altos e uma vida além do trabalho. Durante décadas, muitos japoneses viveram praticamente para o trabalho. A lealdade à empresa era tão forte que muitas vezes sobrava pouco tempo para a vida pessoal. Mas isso está começando a mudar. Hoje, muitos jovens querem mais tempo livre para cuidar de si, aproveitar hobbies e construir relacionamentos. E essa mudança pode ter um impacto maior do que parece. Com mais tempo fora do trabalho, as pessoas podem consumir mais, movimentar a economia e até formar novas famílias.
Em um país onde a população está diminuindo, encontrar esse equilíbrio entre trabalho e vida pode ser mais do que uma escolha pessoal, pode ser parte do futuro do próprio Japão.